Esse é mais um domingo que Deus vai falar poderosamente conosco. Você que crê que isso é verdade, diz glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é sempre gostoso quando nós sabemos que tem um refrigério para a nossa alma à nossa disposição. A gente está aqui nesse ambiente muito quente, a gente abre aqui os vitrôs, a gente liga os ventiladores, mas tem alguns cantinhos aqui que é uma espécie de sombra de vento. Ali não bate um ventinho. E tem um cantinho ali onde eu costumo ficar enquanto aguardo aqui, e ali não venta. Então ali é um calor muito grande, mas de repente eu recuo 2 passos para trás, ali tem um frescor do vento gostoso. Estou dizendo isso para você porque a mensagem de hoje, ela visa falar para nós que existe um refrigério para a nossa alma, chamado a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, existem momentos na nossa vida em que é tão difícil passar sozinho, mas aí nós sabemos que Jesus está conosco, e quando a gente se lembra disso, quando a gente apela para isso, é como se você saísse daquele lugar quente e fosse para debaixo de um lugar onde tem uma brisa suave, seja lá de um ar-condicionado, seja de um ventilador. Irmãos, existem momentos da nossa vida que nós precisamos recuar para debaixo da brisa suave do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, essas mensagens, essa aqui é a terceira, nós temos pregado para justamente gerar fé no nosso coração de que nós não estamos sozinhos. Nós estamos debaixo de um Pai que nos ama, uma proteção à nossa disposição, e nós é que precisamos muitas vezes nos mover do lugar do calor intenso para o lugar do refrigério que está na palavra de Deus, aquilo que carinhosamente o Senhor deixou para nós. O versículo-chave que tem nos orientado nessa série de mensagens está lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Diga para alguém que está do seu lado: o Senhor sempre me conduz vitoriosamente, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém. Também tem um outro versículo que tem nos ajudado, que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, está escrito que o justo vive pela fé, tem sido assim por séculos e séculos, e eu te digo uma coisa, daqui para frente, a fé vai ser a melhor coisa que nós vamos ter para nos sustentar, nos amparar, nos confortar, nos refrigerar, a nossa fé de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor está por nós. Amém, queridos? Então, eu queria observar uma coisa, que a nossa fé, ela move a mão de Deus. Por isso que nós estamos aqui falando: Senhor, eu quero crescer em fé. Mas tem uma frase do escritor de um livro, Max Lucado, que diz assim: a fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser. Pensa bem nisso. A fé não é crer que porque Deus está no céu olhando para mim com aquele olhar de amor, porque Jesus está no céu intercedendo por mim, quando eu não consigo fazer as coisas corretas, eu apelo para o perdão, para a misericórdia. Não é por isso que eu vou fazer o que eu quiser, e aí pela fé eu vou falar: Deus, agora está escrito na palavra, o Senhor vai fazer o que eu quero. Não, a fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser na hora que você quiser. Guarde essa frase. A fé é aquilo que vai nos mover. O justo vai viver da fé, mas a fé não é para ser usado como um amuleto, um instrumento, um abracadabra, e a porta se abre. Amém? Eu quero que você leia comigo uma frase que vai projetar aí, que diz: em Cristo você recebeu uma fé poderosa, funcional, verdadeira e prática. O treino estava bom, vamos melhorar? Em Cristo, diga: eu recebi
uma fé poderosa, funcional, verdadeira e prática. Aleluia. Diga, essa é uma fé vitoriosa que refrigera a minha alma. Glória a Jesus. Por que nós precisamos de refrigério de alma? Por que nós precisamos desse abençoado vento do Espírito que nos acalenta o coração, que refrigera a nossa alma em alguns momentos, irmãos? Porque lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Diga para você mesmo, sem fé eu não consigo agradar a Deus. É impossível, diz a palavra, e eu creio na palavra. Sem fé não tem como. Agora, é interessante, irmãos, que nós vamos ver agora aqui alguns pontos em cima do Salmos 23, que eu convido você para abrir a sua Bíblia. O Salmo 23, ele tem apenas 6 versículos, mas eu quero que você veja que maravilha que são esses versículos escritos por Davi, um rei que antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas, e o que ele deixa escrito para nós aqui, nesse Salmo 26, que é uma espécie de poesia, mas que também cresce muito a nossa fé, se você ler esse Salmo do jeito que Davi escreveu, com o propósito que Davi escreveu. Então me acompanhe aí, você pode estar na versão que você tiver aí nas mãos, eu vou ler na versão NTLH, mas depois nós vamos comentar cada um desses versículos e nós vamos extrair dele a essência que Davi quis passar para nós em cada um deles. Diz assim, Salmos 23, verso 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero mostrar para você aqui no versículo 1 que a primeira coisa que Davi, quando escreveu esse salmo, ele quis deixar bem claro, é que quando nós temos uma fé vitoriosa que refrigera a nossa alma, nós aprendemos que eu sou ovelha. O ponto número 1 é esse: eu sou ovelha. Diz assim o verso 1: o Senhor é o meu pastor. Se você declara, o Senhor é o meu pastor, eu não consigo entender que passe na minha e na sua cabeça um outro pensamento a não ser este: se o Senhor é meu pastor, então eu preciso ser sua ovelha. Irmãos, a ovelha é aquele animal que ele é dócil e que ele precisa ser cuidado, porque ele não tem algumas defesas naturais como outros tipos de animais que também têm um instinto de predador. Um animal predador, ele também sabe se defender, ele também sabe buscar o seu alimento, ele também sabe quando existe um perigo, e ele não se incomoda com algumas agitações, com algumas coisas, porque ele sabe que a vida não é fácil. Mas a ovelha, ela é cuidada por um pastor, e esse pastor sabe da fragilidade da sua ovelha, e essa ovelha, irmãos, ela é muito bem cuidada, ela é muito bem alimentada, ela é muito bem protegida, porque o pastor dessa ovelha ama a ovelha. Então a primeira coisa que eu quero que fique bem claro aqui para você: eu sou ovelha do pastor Jesus Cristo, Ele me ama e Ele cuida de mim. Amém?
Primeiro ponto, primeira coisa que uma fé vitoriosa nos ensina para refrigerar a nossa alma é isso. Você tem que pensar vez após vez, quando vier a dificuldade, quando vier o perigo, eu sou ovelha, eu tenho um pastor. Se eu tenho pastor, alguém está se preocupando comigo, alguém está cuidando de mim. Ah, mas e o alimento? Alguém vai providenciar. Ah, mas e o lugar perigoso? Alguém vai me tirar de lá. Ah, mas e quando o predador atacar? Alguém vai me defender. Aleluia. Então diga de novo: o Senhor é o meu pastor. Segundo ponto que eu quero deixar para você, que a fé vitoriosa, ela refrigera a minha alma, porque ela me ensina a ter dependência. Ensina a ter dependência. O versículo 1, parte B, diz que de nada eu terei falta. Aleluia. Você pode acreditar nisso, irmãos? Eu dependo do Senhor. Se eu dependo do Senhor, que é o meu pastor, e a função dele é me proteger, eu não vou ter falta de nada. Nada vai me faltar. Irmãos, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, olha que coisa linda que ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 26, que ele falou assim: olha o tamanho do cuidado do Pai. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, e nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aleluia. Irmãos, olha o cuidado do Senhor Jesus para com aqueles que diz: o Senhor é o meu pastor. Ele fala: então nada vai te faltar, pode viver na minha dependência. Mas eu confesso a você que quanto mais você já teve uma vida natural, ou seja, aquela vida antes de ser nova criatura, aquela vida quando você era apenas uma criatura, mas não uma nova criação de Deus chamada agora de filho, quando você era só uma criatura que Deus cuidava. Irmãos, a gente estava acostumado a viver de um jeito onde nós não gostávamos de depender de ninguém. Esse é um instinto que nasce, e você observa que as próprias crianças, elas gostam de fazer as coisas sozinhas. Depender dos outros, irmãos, é uma coisa que ninguém gosta. E aí a gente cresce, se torna adulto, a gente gosta menos ainda. Todo mundo quer ter o seu carro, a sua casa, as suas coisas, enfim. Todo mundo, quando pensa: ah, mas se eu fizer isso, eu vou ter que passar na casa do fulano, pegar uma carona, então não vou. Ah, mas se eu for fazer isso, eu vou ter que emprestar uma ferramenta do sujeito, então eu não vou fazer. Ninguém gosta de depender. Mas, irmãos, quando nós aceitamos que nós somos ovelhas do Senhor Jesus, nós temos que admitir que dele eu preciso, eu posso, eu devo depender. Aleluia. Amém, Jesus. Então diga: eu dependo de Jesus e nada vai me faltar. Olha Jesus dizendo aqui em Mateus 6,26: olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam. Irmãos, olha muitas vezes para o céu e vê passarinho, e se inspira neles. Se inspira neles. Eles não plantam, eles não comem, eles comem. Mas eles comem porque é Deus sustentando. Aleluia. Quantos já ouviram aquela frase, aquele nome de Deus chamado, que a gente gosta de falar, Jeová Jireh? O que é isso aí? Jeová Jireh, o que significa no hebraico? Jeová Jireh. Deus dá provisão, Deus vai prover, Deus vai sustentar, não sei de onde, mas vai surgir. Uma das coisas lindas que Jesus veio deixar bastante claro quando ele esteve na terra, é que no momento em que o povo precisava comer pão, não tinha, só tinha ali 2 peixinhos e alguns pães, e Jesus falou assim: mas mais de 10 mil pessoas vai comer, só senta e confia e alimenta a fé, que eu vou providenciar. Irmãos, eu não sei de onde saiu, eu só sei que estava numa cesta, e os discípulos todos começaram a passar, e não acabava, e quando foram ver, sobrou, e tinha mais de 10 mil pessoas comidas. Aleluia. É ou não é o Deus da provisão? Amém. Terceira coisa que eu quero mostrar para você nesse salmo, que está lá no versículo 2, a fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar descanso. Aleluia. Irmãos, viver cansado
nos dias de hoje, não é muito incomum. É difícil você encontrar alguém que diz: estou numa paz, está tudo dando certo, estou tranquilo, eu não consigo mais, estou dormindo tanto, estou descansando tanto, estou até cansado de descansar. Irmão, está tão difícil isso. Eu não sei se tem alguém aqui assim, eu tenho que te dar os parabéns. Mas eu e a maioria das pessoas que eu tenho encontrado, cada vez que você fala: e aí, irmão, tudo bem? Eu estou tão cansado. E aí, irmão, tudo bem? Nossa, tem tanta luta. E aí, irmão, tudo bem? Meu Deus, essa semana foi uma guerra. Então, irmãos, quando você guerreia, você cansa. Quando você luta, você cansa. Quando você tem que fazer alguma coisa que você está cansando, você está se desgastando. Mas aquele pastor que é o pastor meu e seu como ovelha, ele diz que ele tem um descanso para nós. Aleluia. Verso 2a diz: deitar-me faz em verdes pastos. Vai projetar uma frase que eu quero que você leia comigo aí. O pecado cansa, a fé descansa. O pecado cansa e a fé descansa. Aleluia. Olha só, quem está dizendo isso, que deitar-me faz em verdes pastos, foi Davi, porque ele foi pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. E é interessante que ele sabia muito bem o valor de encontrar um pasto verdinho naquelas épocas do ano em que estava tudo seco, estava tudo queimado pelo sol escaldante. Aquela região ali de Israel tem época do ano que passa de 50 graus. Nós estamos vivendo aqui dias no Brasil que nós estamos assustados com a temperatura, né? Mas já naqueles dias de Davi, o clima daquela região, que Davi foi pastor quando criança e depois foi rei quando adulto, era um lugar muito quente. E ele, quando escreve esse salmo, ele sabe muito bem que naquele calor intenso era muito importante o pastor encontrar um lugar fresquinho, uma grama verdinha. Então eles tinham muito trabalho para encontrar esse pedacinho de oásis para colocar as suas ovelhas. E ele está dizendo: Deus é tão maravilhoso que Ele me trata assim. Ele me leva para aqueles lugares de grama verde, pasto verdejante, mesmo que esteja tudo seco e queimado ao meu redor. Tudo por quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, irmãos, lá em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz que eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e achará pastagens. Quando nós fomos convidados a entrar pela porta que é chamada de Jesus, sabe, você entrou pela porta e ali vem algumas palavras de conforto e consolo. Olha, essa porta, você não vai encontrar tudo que quer, tudo que você acha que vai conquistar simplesmente alimentando uma fé. Deus não está aqui para atender o teu capricho, mas de uma coisa fique sabendo: o Senhor é o teu pastor, e na dificuldade, na escassez, o Senhor vai te levar a pastos verdejantes. Ele mesmo diz: aquele que entrar por mim, eu sou uma porta que leva a esses pastos verdejantes. Meu irmão, eu louvo a Deus porque eu e você, e esses que vão nos assistir também no final da tarde na transmissão, se nós estamos seguindo Jesus, existe um pasto verdinho te esperando lá fora. Glória a Deus. Eu quero que você alimente a sua fé. O Senhor me conduz a pastos verdejantes, porque assim diz a sua palavra. O quarto ponto diz: a fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar satisfação. O versículo 2, parte B, diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente a essas águas mansas, calmas, tranquilas. Sabe o que satisfaz uma pessoa? Não é ela ter por ter, mas é ela sentir prazer naquilo que tem. O mundo, irmãos, e o pecado, eles são insaciáveis. Eles não conseguem saciar o que o mundo oferece, o que o pecado oferece,
parece bom, mas não consegue nos saciar na totalidade. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está passando por uma privação financeira e lá vem o conselho do mundo: por que você não sonega imposto? Por que você não rouba? E muitas vezes alguém fala: eu roubar não. Mas alguém fala: escuta, você não tem um trabalho escolar para fazer na sua casa? Tem? Então leva umas folhas de sulfite do escritório, não vai fazer falta, tem tanto aí, olha o pacotão aí. Aí a pessoa fala: é mesmo, né? Só que depois, irmãos, ele percebe que junto com esse pequeno hábito de levar algumas folhas, vem uma outra sugestão no outro momento em que ele passa por uma outra privação maior, e aí ele fala: mas eu acho que essa peça aqui na fábrica também não vai fazer falta. Eu acho que isso aqui o meu patrão tem demais, eu vou levar para mim. E aí o diabo começa a sugerir, e aí vai, e aí a pessoa começa a roubar, mas o roubo satisfaz? A gente sabe qual é o destino final daquele que é pego roubando. Existe um castigo, uma punição, existe algo terrível para a pessoa. Então, o pecado não satisfaz, ele sugere a forma de satisfação, roubar, mas não satisfaz. Quer ver um outro exemplo? Imoralidade. O sujeito, todos nós, irmãos, nascemos sexuados, ou seja, nós temos sim a produção de hormônios sexuais, seja homem, seja mulher. E esses hormônios nos levam a buscar uma satisfação no sexo. Mas aí qual é o tipo de satisfação sexual que gera satisfação? Aí alguém fala: pornografia. Ok, pornografia, você olha aquilo e você não se satisfaz, porque chega uma hora que você fala: mas isso aí é só um visual, eu queria sentir a prática. E aí aquela imoralidade, irmãos, faz com que chegue às vias de fato de fazer algo que não devia estar fazendo, porque aquela pessoa, seja homem, seja mulher, não foi preparado por Deus para se satisfazer. Existe a conjunção carnal, mas não existe a satisfação espiritual, emocional e até biológica, que às vezes é tão mal feito que nem prazer dá. Outra coisa, infidelidade. A infidelidade, vamos usar aqui um exemplo no casamento. É interessante que o marido e a mulher, quando os dois se conhecem, um vem diante do outro, diante de parentes, amigos, convidados, irmãos de fé, pastor, né, sua autoridade religiosa, e fala: olha, eu decidi que você vai ser o meu cônjuge até que a morte o separe. Aí vem aquela famosa declaração: então jura fidelidade. Eu juro ser fiel até que a morte nos separe. Ok, beleza. Mas aí, irmãos, começa a surgir algumas coisinhas. Começa a surgir aquilo que é natural no casamento, né? Insatisfação daqui, dali, correria, papapá. Aí vem um olhar de alguém, aí vem uma sugestão de alguém, aí vem o diabo sugerindo: olha, você não está satisfeito, mas você podia buscar essa satisfação, sendo infiel um pouquinho a coisa. Sai só para bater um papo, só para conversar, sai só para relaxar, né? E aí você sabe aonde termina. Então, o pecado não satisfaz. E drogas, então, irmãos? Eu louvo a Deus porque um dos irmãos que está aqui hoje, debutando no louvor da igreja, irmão Carlos, né? Glória a Deus. Esse homem, eu conheço um pouco do testemunho dele. Ele foi recuperado do mundo das drogas. Ele mesmo tem alegria de dizer: eu fui recuperado do mundo das drogas, porque houve um momento que eu fui buscar satisfação, começando naquilo que todo mundo diz que é social, um cigarrinho, começando naquilo que tu acha que não tem problema, e de repente chegou aquelas drogas que causam dependência e que começam a destruir a pessoa fisicamente. E aí, irmãos, só um pastor Jesus para tirar essa ovelha das garras do inimigo, porque ele já está tão envolvido e não está satisfeito, e aí a sugestão é: se envolva mais ainda. Então, irmãos, nesse ponto aqui, a satisfação completa é só em Jesus. Aleluia. Olha o que ele diz lá em João 4, versículo 14: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, quantos beberam de Jesus? Levanta sua mão. Você bebeu de Jesus? Olha o que ele está dizendo: você vai ficar satisfeito.
Quanto mais você beber de Jesus, quanto mais você se alimentar de Jesus, mais satisfeito você ficará. Se alguém aqui hoje está dizendo, mas acho que não é bem assim, eu vou dizer para você, talvez você não esteja comendo tanto assim, talvez você não esteja bebendo tanto assim, é por isso que não é bem assim. Porque Jesus diz que aquele que comer, aquele que beber dele, não vai ter fome, não vai ter sede, porque a proposta dele é dar satisfação plena a todos que chegarem a ele. Ele não vai lançar fora, pelo contrário, ele vai acolher, ele vai satisfazer em nome de Jesus. Amém? Então esse ponto guarde bem aí, o bom pastor nos dá satisfação. Temos o ponto 5, que diz que a nossa fé, quando ela vence os obstáculos, irmãos, ela refrigera a nossa alma, porque ela nos ensina a encontrar alívio. O que é encontrar alívio? Olha o versículo 3, refrigera a minha alma. Refrigeração, quem entende do assunto sabe, que é algo básico, fundamental para o funcionamento de um corpo que é extremamente aquecido. Num carro, por exemplo, existe lá um sistema de refrigeração, cujo nome se dá lá o radiador, né? Com ali todo o aparato técnico para que a água circule naquelas partes do motor que são aquecidas demais e elas precisam ali ser refrigeradas, porque senão elas explodem, elas param de funcionar. Então, o Senhor diz que refrigera a minha alma. O que significa isso? Que naqueles momentos em que a pressão é grande, naqueles momentos em que você se mas agora eu vou explodir. Por quê? Não, porque agora está calor demais. Mas calor o quê? Não estamos falando de calor, sol batendo na cabeça, não. Nós estamos falando de calor de problema. Irmãos, você não tem vivido nesses dias um calor de problemas terrível? Você liga a televisão, é coronavírus, está matando, a onda vem vindo pior, você fala, meu Deus, que pressão. Né? Você começa a ver as estatísticas econômicas, o governo dizendo, olha, não dá mais para ajudar financeiramente. Aí aquelas pessoas falam, e agora? Como é que eu pago as minhas contas? Como é que eu compro a minha comida? Pressão, calor. E aí, irmãos, você de repente descobre que alguém da sua família, um filho, um amigo, ou está doente, ou sofreu um acidente, ou está passando uma necessidade, e você não sabe o que fazer. Você só sabe orar, mas você não tem muito o que fazer. Você gostaria de fazer mais, você não pode. E aí aquilo começa a aquecer. Aí o Senhor está falando assim, se você se lembrar que eu sou o teu pastor, eu vou refrigerar a sua alma. O que é esse refrigério da alma? É quando você abre a palavra de Deus, você começa a ler um texto, e ali o Espírito Santo fala, quando isso foi escrito, Deus estava pensando em você. Uau! Você já leu um texto assim, irmão? Olha, isso foi escrito para mim. Irmãos, eu tenho um hábito já por alguns anos de, todo mundo que eu conheço que é meu amigo, eu logo pergunto, você gosta de receber um refrigério pela manhã de um versículo da palavra de Deus? Quase todo mundo diz, ok, beleza. E aí me dá o número e eu mando. Irmãos, são todos os dias pela manhã. Uma das coisas que tem refrigerado a minha alma é aquelas pessoas que dizem, olha, hoje essa palavra foi para mim. Eu nem sei o que ele está passando, mas ele diz que aquela palavra trouxe conforto, trouxe consolo. O que é isso? É o refrigério prometido pelo bom pastor, o Senhor Jesus, que naquele momento que ninguém sabe, mas você está no calor da provação, da dificuldade, vem uma palavra de alguém, vem um versículo da palavra de Deus, vem alguma coisa que o Espírito Santo que vive em nós sabe que eu preciso, você precisa, e Ele traz e refrigera a minha alma. Amém? Eu quero pular para o ponto 6, que diz que a fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar justiça. Irmãos, aqui é complicado. Encontrar justiça nos dias de hoje. Aonde tem justiça nos dias de hoje? Bom, depende do critério. Se você for usar o critério humano, você nunca vai encontrar uma justiça que satisfaça plenamente. Por quê? O critério humano é de acordo com a necessidade, o interesse humano daquela sociedade, daquela comunidade. Mas, irmãos, a justiça que satisfaz é a justiça divina, que entra no nosso coração
quando você sabe que aquilo que você está fazendo, o Senhor não está olhando para a tua justiça, Ele está olhando para a justiça de Jesus. Jesus veio para a terra como homem, e como eu e você, para passar por tudo que nós passamos, mas Ele não pecou. E quando Deus olhou para aquele homem humano que tinha sangue, sangrou e derramou na cruz, quando Jesus olhou para aquele homem fazendo tudo o que o Pai queria e rejeitando o que o diabo mandava, Deus se agradou de Jesus. Ah, mas aí ele chegou à morte. Ok, mas o diabo não sabia que quando Jesus morresse, ele estava concluindo a obra de salvação de Jesus. Ele estava concluindo, irmãos, e ele estava pagando o preço da justiça divina, que diz que não há remissão de pecados se não for um derramamento de sangue. Só que Deus estava cansado do derramamento de sangue de animais e disse: não quero mais nenhum animal morrendo, porque não adianta, mas o meu filho, homem, vai morrer por vocês. Essa justiça eu aceito. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos encontrar essa justiça de Deus sobre nós. Versículo 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora, para o salmista usar essa palavra veredas da justiça, ele precisou se valer de algo que, quando ele era pastor de ovelhas, ele sabia o que ele estava falando. Vereda é um caminho de fuga que o pastor providenciava para as ovelhas quando tinha ou um perigo iminente ou mesmo ameaçando, ou quando ele precisava levar as ovelhas para o aprisco. Aquele bando de ovelhas, num lugar descampado, irmãos, uma ia para um lado, outra ia para o outro. E se aparecesse um predador ali, elas iam se espalhar mais ainda. Então, em alguns momentos, o pastor tinha que pegar aquelas ovelhas e colocá-las assim, seja num lugar onde tinha só um corredorzinho assim, sabe aquelas picadas de mato? Que as pessoas passam, aquilo fica batido, então o mato está do lado, mas ali tem um caminho. Então aquilo é uma vereda, é um caminho. Ou também às vezes tinham aqueles lugares assim onde tinham muitos penhascos, e então era rocha de cá e tinha só um caminhozinho. Quando ele colocava as ovelhas naquele caminhozinho, seja de mato ou seja de rocha, não tinha para onde elas irem. Então elas iam uma atrás da outra, e o Senhor ia conduzindo pela vereda, de repente chegava em segurança no aprisco. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que há momentos na vida que Deus nos coloca numa sinuca de bico, não sei o que é isso, mas é uma frase. Quem joga sinuca sabe. Ele nos coloca numa vereda, ou seja, não tem saída para a esquerda nem para a direita. Muitas vezes o Senhor tira de nós algumas alternativas. A gente gosta de muitas opções, A, B, C, D, escolhe uma. Mas, irmãos, quando só tem uma opção, você não tem como errar, é aquela. E quem escolheu foi o Senhor te colocou naquela vereda. Irmãos, tem situação que você não sabe o que fazer. Se você corre, o bicho pega, se você para, o bicho come. Essa frase os irmãos conhecem. Amém? Mas é nesse momento que o Senhor fala assim: mas eu estou aqui, sou eu que estou atrás de você. Vai, filho, vai. Esse caminho é estreito. Jesus falou: eu sou uma porta estreita. Então não tem outro caminho. Quando você está em Jesus, você não tem que ficar olhando para um santo, para outro santo, para um líder, para outro líder. Você tem que olhar só para Jesus. Aleluia. Vereda da justiça, a justiça do céu. Deus olha para Jesus e fala: esse é o justo, e eu estou atrás do justo. Então eu estou na vereda da justiça. Aleluia. Quantos diz amém? Sabe, Jesus diz lá em Mateus 7,14: porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aleluia. E Jesus volta a dizer lá em João 14,6: disse-lhe Jesus: eu sou esse caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao céu se não estiver na vereda da justiça que o bom pastor Jesus nos coloca. Aleluia. Ponto 7, irmãos. A fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar segurança. O versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe, irmãos, segurança é uma coisa que faz bem para todos nós.
Tudo que nós tivermos que fazer na vida, se tiver algum perigo para nos prejudicar, precisa ser feito com alguns critérios de segurança. Existem em algumas fábricas um procedimento chamado CIPA. O que é CIPA? É uma comissão interna de prevenção de acidentes, se eu não me engano. CIPA. Alguém aqui participa de alguma CIPA? Hã? É isso mesmo? A CIPA, às vezes eu vejo alguém com bordadinho assim na camisa, CIPA, né? Quer dizer, é um membro da CIPA. O que esse cara faz? Esse cara supervisiona outras pessoas que estão fazendo um serviço perigoso, para que ele faça com os devidos equipamentos de segurança, para ele fazer o serviço e não perder a vida, para ele desempenhar a tarefa e não criar problema. Então, irmãos, olha só, o Senhor está dizendo que porque Ele está conosco, tudo que você fizer com Ele, você vai fazer em segurança, porque Ele é um membro da CIPA do céu. Aleluia. Comissão Interna de Previsão de Acidentes. Sabe, irmãos, não dá para andar fora de algumas normas nesse mundo. Muitas vezes a gente gosta de andar do jeito que deve, qualquer coisa. Não. Existe na palavra de Deus um caminho a seguir, uma direção a seguir. Pode ser inconveniente, mas irmãos, quando nós estávamos reformando aqui esse lugar, houve um acidente aqui, e para dar continuidade nós precisamos dar um curso para os irmãos que iam trabalhar em altura, e esse curso de um dia todo ensinou uma porção de coisas, e uma das coisas que o pessoal falou, mas que chato para subir agora 3 metros de andaime, eu preciso botar cinto de segurança, capacete, tem umas coisas que não dá. Então, mas é segurança. Sabe, você vai subir num lugar muito alto, se você escorrega e cai, mas está preso por um cinto de segurança, você não machuca. Irmãos, você na aventura da vida, vai fazer aquilo que você acha que é certo, e de repente não dá certo, mas se você está seguro pelas mãos do Senhor Jesus, mesmo que o diabo te engane, o diabo te derrube, o diabo te empurre, as mãos do Senhor te põem em segurança no chão. Amém? Glória a Deus, irmãos. Está sentindo como é gostoso ser uma ovelha? O Senhor é o meu pastor, porque eu sou sua ovelha. Ponto número 8, nós dizemos aqui: a fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar consolo. O verso 4c diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, irmãos, o que é consolo? Consolo é quando alguém diz alguma coisa para nos confortar. Alguma coisa começa a bater na gente, a gente se sente mal e às vezes começa até a chorar. E se tem uma coisa que faz com que haja o liberar de consolo de quem está perto, é quando você começa a chorar. Porque quando alguém está chorando é porque a coisa está feia, a coisa está apertada. E aí vem alguém, não, olha, eu vou orar com você, não chora, olha, vou enxergar o lado positivo. O consolador é aquele que mostra para nós que a coisa não acabou do jeito que nós estamos pensando. Sabe, Jesus disse que o Espírito Santo Consolador, Ele mandou, já está em você, meu irmão. Diga, eu tenho o Espírito Santo, que me consola, porque eu sou ovelha de Jesus. Mas é interessante que ele diz, a tua vara e o teu cajado me consola. Vara consola, cajado consola. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. A figura da vara na mão do pastor naqueles dias não era para bater na ovelha. Tem muita gente que tem medo da vara do Senhor porque pensa que vai apanhar. Não, a vara na mão do pastor não era para bater na ovelha, era para bater no lobo, era para bater no predador, era para bater nos inimigos, era para bater naqueles que queriam tirar o sossego, a paz, a alegria, a segurança da ovelha. Então a vara era um instrumento de defesa, e aqui o salmista diz, o Senhor tem uma vara na mão. Ai do diabo quando chega perto de mim, ele leva a varada do Senhor. Mas aí alguém fala, não, eu não quero esse negócio de vara, porque vai que o Senhor vai bater em mim. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não vai bater em você. Fala para o irmão, o Senhor não vai bater em você. Nós fazemos um pouco de confusão, porque às vezes o pai e a mãe dizem para o filho que ama, e de repente está descendo a vara, né? A vara da correção.
Irmão, deixa eu te falar, o pastor não vai usar a vara em nós, vai usar a vara naquele que está nos usando para nos fazer errar. E ele vai nos consolar, ele vai nos confortar pela besteira que nós fizemos. Deus bate no diabo e nos conforta e nos consola. Mas e o cajado? O cajado era tipo o cabo de guarda-chuva, que era usado em que circunstância? A ovelha caía num penhasco, não tinha jeito de descer lá. O pastor estendia aquele cajado, passava assim entre os braços, a barriguinha, o pescoço e puxava ela para cá. A ovelha às vezes estava querendo ir para uma direção, o pastor estendia o cajado, passava no pescocinho dela, é para cá, e puxava. Irmãos, Deus tem uma vara para bater no inimigo e tem um cajado para corrigir a gente quando erra. Quantas vezes, irmãos, que bom que Deus usa o cajado com a gente. Eu gosto quando Deus usa o cajado comigo, porque eu estranho quando Deus fica muito quieto. Eu estou indo fazendo tudo que eu quero, que eu não quero, Deus não fala nada. Eu falei, será que eu estou certo? Agora, quando Deus começa a puxar o cajado no meu pescoço, eu começo a perceber que algumas coisas não estão dando certo. Por quê? Porque não é por aí, Ângelo. Deus não planejou isso para você. Vem para cá, ovelhinha. Amém, irmãos? Então, o consolo do pastor Jesus é através da vara e do cajado. Ponto 9. Ponto 9 diz que a fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar abundância. Abundância. Olha que interessante o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aleluia. Sabe, irmãos, existe uma grande mesa que o Senhor prepara para nós, onde ali há abundância. E é interessante que ele fala sobre mesa perante mim na presença dos inimigos. O que o Senhor está dizendo? Os inimigos vão ver a tua prosperidade. Os inimigos vão ver Deus alimentando você de fartura. Os inimigos vão ver sobejando na tua mesa, nas tuas finanças. Porque Deus está cuidando de você. Porque você simplesmente é uma ovelha que se submete mansamente aos cuidados do pastor. Entendeu? Então, quando a gente se submete aos cuidados daquele que está cuidando de nós, pode ter certeza, vai ter uma mesa farta na presença dos inimigos, em nome de Jesus. Zacarias capítulo 12, verso 10, tem uma previsão de Deus, que diz assim, olharão para mim, a quem transpassaram. Aqui é uma profecia a respeito de Jesus, mas está escrito lá em Zacarias, antes de Jesus nascer. Olharão para mim, a quem transpassaram, pranteá-lo-ão sobre mim, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O que está dizendo? Aqui está dizendo assim, vocês vão olhar para o Senhor, vão desprezar, mas ali está alguém que vai cuidar de você. Alguém está ali que vai trazer abundância sobre você. É uma previsão que se tornou uma provisão. Quando foi escrito, ainda não era uma realidade. Mas hoje, quando a gente lê Deus dizendo o que Ele preparou para nós, irmãos, Jesus é o nosso pastor. Não tem que se preocupar com outra coisa. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você se colocou simplesmente na mão do bom pastor. E o último ponto para a gente encerrar é: a fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar unção. Irmãos, encontrar unção. O que é encontrar unção? A palavra unção vem de ungir com óleo. E a gente está acostumado a ver, naqueles dias da antiguidade, quando se ia ungir um rei, derramava-se óleo sobre ele. Um sacerdote, um profeta, quando ia ungir uma pessoa que era enviada, derramava-se o óleo. Então, aquele óleo da unção sobre a cabeça daquela pessoa, mostrava ali uma certa honra sobre aquela pessoa. Vamos ungir o rei, então todo mundo está reconhecendo, ele é autoridade sobre nós. Vamos ungir o profeta, então vamos reconhecer, a boca desse homem vai falar coisas de Deus para nós.
Enfim, a unção com óleo era algo que destacava alguém da maioria para um propósito. Aí o versículo 5b diz: unges a minha cabeça com óleo. Sabe mais uma coisa que isso quer dizer? Além de Deus querer te honrar, naqueles dias era comum a pessoa era convidada a estar num banquete que homenageava, e no meio do banquete o dono da festa parava tudo, pegava ali um frasco com óleo perfumado, falava para todos os convidados: eu vou ungir a cabeça desse meu convidado, porque eu quero honrá-lo hoje aqui diante de todos vocês. Queria que você ficasse de pé. Irmãos, eu quero que você sinta que Deus está te ungindo aqui hoje. Eu quero que você sinta que no dia em que você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo veio como uma gota de óleo ungido sobre a sua cabeça. Eu quero que você entenda, irmão, que ser ungido por Deus é receber um cuidado e uma honra muito especial. Aqui Davi estava dizendo que, como ovelha do Senhor, naqueles momentos mais difíceis, onde muitas vezes os inimigos achavam que tinham vitória, naqueles momentos o Senhor pegava aquela ovelha, sabe, colocava uma gota do óleo na cabeça. Sabe o que o óleo significava na cabeça de uma ovelha? Quando tinha muita mosca, espantava as moscas. Assim como aquele óleo na cabeça de um convidado fazia com que todos olhassem para ele de um modo especial: este é um sujeito honrado pelo dono da festa. Irmãos, quando Jesus diz: todo aquele que vier a mim de maneira lançarei fora, e o Senhor diz: eu vou enviar o meu Espírito para estar sempre com você. Quando nós temos Jesus, nós temos a unção do Espírito Santo sobre nós. Eu quero que você entenda que você é uma pessoa de cabeça ungida. O Espírito Santo que está sobre você está dizendo para Deus: aqui está alguém que é uma ovelha do Senhor, e eu estou aqui como um pastor cuidando dela. O Espírito Santo, irmãos, que nós temos aqui dentro de nós, presente de Jesus. Você não consegue o Espírito Santo de uma outra forma a não ser se entregando para Jesus. Muitas vezes quando alguém fala assim: olha, eu quero que você olhe para ser batizado com o Espírito Santo. Sabe o que significa ser batizado com o Espírito Santo? Ser mergulhado. O batismo é mergulho no Espírito Santo. Ou seja, deixa isso que veio muitas vezes em forma de uma gota na sua cabeça se tornar uma água abundante sobre todo o teu corpo. Deixa que o Espírito Santo domine não só a tua mente, mas também as tuas emoções, também a tua vida sentimental, emocional, tua vida profissional. Deixa que todas as tuas atitudes não sejam dirigidas pelo Espírito. E quando você for fazer alguma coisa errada, o Espírito diz: o Pai não gosta. E é por isso que você para, não porque alguém diz: olha, isso é pecado. Não, essa unção que temos sobre nós é uma unção para você se sentir diferenciado e honrado pelo Senhor. O teu pastor, Jesus Cristo, Ele quer ungir você cada vez mais. Eu quero que nesse momento você comece a abrir o seu coração. Eu quero ler com você o versículo 6 do Salmo 23, onde diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente a bondade e a misericórdia estarão sobre nós todos os dias. Irmãos, eu quero que você sinta que nesse momento aqui, quando você decide: eu sou ovelha de Jesus, quando você decide: eu quero ser uma ovelha mais perto do meu pastor Jesus, quando você decide se submeter ao pastoreio maravilhoso desse que te ama, Jesus,
o descanso com certeza virá sobre você. Eu quero que você sinta agora, se você está aflito, atribulado, sinta que nesse momento o Senhor está colocando um santo descanso sobre você. Eu quero que você saia daqui hoje descansando no Senhor a respeito de algumas preocupações e ansiedades na sua vida. Eu quero que você sinta que você, quando recebe o descanso do Senhor, você está bem satisfeito com o Senhor. Quando você aceita andar debaixo do pastoreio de Jesus, a satisfação naquilo que Ele vai te mandar fazer é algo que vai acontecer. Faça o que Deus está te mandando, que vai vir a satisfação da obediência. E também o alívio virá. E também, irmãos, a justiça que está sobre você não é o que você vai conseguir guardar disso ou daquilo de leis, mas é o que você vai conseguir aceitar que Jesus fez por você. Ele sofreu toda a maldição no seu lugar, Ele sofreu todo o castigo no seu lugar, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia. Começa a sentir o alívio, começa a sentir a justiça, começa a sentir a segurança que uma ovelha do Senhor tem. Começa a sentir nesse momento consolado. Aleluia. Eu quero que nesse momento, antes de encerrar, você coloque a mão assim sobre o seu coração. Sabe, esse coração que nós temos aqui, fisiologicamente é só uma bomba de sangue, mas espiritualmente, emocionalmente, é o centro das nossas emoções, decisões. E eu queria que nesse momento, simbolizando você indo para o centro das suas decisões, você indo agora para o centro das suas emoções, eu queria que nesse momento uma coisa ficasse bem clara entre você e Deus. Você fizesse agora uma declaração para Ele, que o Senhor é o meu pastor. Eu quero que você decida agora: eu sou ovelha desse pastor. Ele é o pastor, queira ou não queira, Ele é o único pastor. Mas a questão aqui é: decida, eu vou ser ovelha desse pastor. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você comece a orar agora. Nesse momento pode ser que você precise falar alguma coisa. Eu vou pedir que os irmãos comecem a cantar baixinho, porque eu ainda vou falar mais algumas coisinhas aqui para te ajudar, e depois a música vai seguir. Mas, irmãos, eu quero que você entenda nesse momento, como ovelha de um pastor, quando nós aceitamos ser cuidados, nós precisamos também tomar alguns cuidados. E um dos cuidados que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixemos de reunir como igreja do Senhor Jesus, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Irmãos, não aceite ser enganado pelo inimigo que quer te afastar do cuidado do bom pastor, que é o Senhor Jesus. O bom pastor disse que a igreja, a sua igreja, é a sua família. Não aceite se afastar dessa família, quer seja por qualquer outro motivo. Não entra nessa de que igreja sim, Jesus sim, igreja não. Irmãos, existe um movimento por aí pregando isso. Não, Jesus sim, igreja não tem nada a ver. Tem tudo a ver. A igreja que Jesus preparou é o aprisco das ovelhas que Ele quer colocar em segurança. Então não aceite nada que venha tirar você da comunhão da igreja, desses irmãos preciosos. Eu quero que nesse momento você coloque isso no seu coração: eu nunca vou me afastar do pastor e nem do seu aprisco. Amém, queridos? Você disse isso para você? Eu jamais me afastarei do pastor Jesus, e nem me afastarei do seu aprisco, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Enquanto nós cantamos essa música, você pode trazer a sua oferta, como é nosso costume, e nós vamos depois
desse cântico, nós vamos estar declarando a bênção para você ir voltar para sua casa abençoado, em nome de Jesus. Que sejas meu universo, quero dar-te só todo o meu tempo, quero dar-te um dia mais, que sejas meu universo, quero dar-te as palavras fogo, Gostoso saber que o Senhor é tudo que nós temos, é tudo que nós somos. Eu queria que você levantasse a sua mão, porque nós vamos agradecer agora a Deus esse momento que nós tivemos aqui. Nós vamos agradecer a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero que nesse momento você abra a sua boca e comece a dizer alguma coisa que sirva de gratidão, porque Jesus é o teu pastor. Eu quero que você ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com o coração muito agradecidos, porque um dia o Senhor se tornou o pastor de todos nós, e nós voluntariamente nos submetemos a ser ovelhas do teu aprisco. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada irmão e irmã que está aqui conosco, congregando conosco nesse aprisco maravilhoso, a igreja do Senhor Jesus. Pai, eu te peço agora que em nome dele, o Senhor Todo-Poderoso, cujo nome no céu e na terra é respeitado, em nome dele, esta semana seja uma semana onde nós vamos sentir a mão do Senhor nos protegendo, nós vamos sentir a mão do Senhor nos guardando e nos guiando. Eu declaro que aonde nós estivermos, onde você, meu irmão, estiver, eu declaro o Senhor te protegendo, eu declaro o Senhor te abençoando, eu declaro a sua vida prosperando essa semana, eu declaro o Senhor trazendo paz, alegria, tranquilidade. Eu declaro o descanso do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro aquilo que a palavra de Deus declara,
que nós seremos colocados numa vereda de justiça para não errarmos os nossos caminhos. Eu declaro todos nós aqui essa semana na vereda da justiça do Senhor, chegando mais perto do bom pastor, para que a honra e a glória dele se manifeste através de nós. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Então assim nós estamos encerrando, e eu gostaria que você, mesmo não podendo se abraçar, eu gostaria que você não fosse embora assim, virando as costas, e diga alguma coisa para alguém que está do seu lado. Tenha uma ovelhinha do seu lado, precisando de um berrinho seu aí, de amor e carinho. Amém?